quero então compartilhar com você sobre 3 chamados de todos nós. Fala assim comigo, 3 chamados de todos nós. Sabe, queridos, a Bíblia está cheio de demonstrações do chamado, de que Deus chama, que Deus tem propósitos individuais para cada um, mas Deus também tem propósito geral, que é edificar a sua igreja. E eu separei esses 3 aqui, e principalmente o último, porque eu acredito que é fundamental você compreender o porquê, ou para quê, ou para quem você foi chamado. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença no impacto que você vai causar, sabe, na vida das pessoas. Isso vai mudar completamente a maneira com a qual você vê a igreja, com a qual você se vê, no sentido de valor, de importância, de significância. Então, eu quero que você esteja atento, porque o Senhor quer falar muito com você nessa noite. Como eu disse, se eu creio que isso está acontecendo, que tamanha resistência nós tivemos durante essa semana em prol desse reencontro, é a medida pela qual o Senhor tem derramado, e eu creio que o Senhor já tem derramado muito. Amém? Então quero falar para você a respeito desses 3 chamados de todos nós, amém? Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos, que você curvasse aí a sua cabeça, que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que é do maior interesse do Senhor, por isso o Senhor trouxe cada um dos meus irmãos nesse lugar, porque o Senhor quer falar com eles. Pai, o Senhor quer mostrar o verdadeiro significado e propósito do chamado do Senhor. Pai, por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala com eles, fala com cada um deles. Senhor, remove agora as distrações, as perturbações, remove o sono, o cansaço, tudo aquilo que veio para roubar a palavra, mas que pelo contrário, que haja aqui corações sedentos, como uma boa terra para receber a palavra. A palavra do Senhor é uma semente que vai germinar e que vai produzir frutos, e frutos dignos para a honra e glória do teu nome. Por isso eu te peço em nome de Jesus, fala com cada um deles em nome de Jesus. Agora você vai falar assim comigo, Senhor Jesus. Pode ser melhor, fala Senhor Jesus. O meu coração é uma boa terra para receber a semente que é a palavra, e essa semente frutificará de maneira abundante para a honra e glória do teu nome. Amém? Então olha só, o primeiro chamado de todos nós é o chamado para ir com Ele. Chamado para ir com Ele. Ele quem? O Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 28, verso 19, muito conhecido como a grande comissão, mas muitas vezes nós não percebemos o que é o ponto central ou fundamental para que de fato isso aconteça. Jesus disse, ide, portanto. Só o contexto, Jesus tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para os seus discípulos e está dando ali as suas últimas palavras. Você sabe, acredita-se que quando uma pessoa está prestes a morrer, normalmente o que ela faz? Ela reúne a família e dá ali as últimas direções, fala as coisas mais importantes. Aqui Jesus estava partindo. Sequência disso aqui depois é Atos capítulo 1, verso 9, que Jesus vai ser assunto aos céus. Então presta atenção, Jesus aqui está dando as últimas palavras. Ele disse, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a única maneira de fazermos discípulos é ensinando a palavra. Então, é importante que você ensine a palavra.
Então você pode ensinar a palavra para os seus filhos, você pode ensinar a palavra para os seus discípulos, você pode ensinar a palavra para o seu cônjuge, para a sua esposa, você pode ensinar a palavra de qualquer maneira, de várias maneiras e para vários públicos. Mas o efeito do ensinar a palavra, ele só vem porque você foi chamado para ir com ele. Porque ele disse, olha, eu estou convosco todos os dias. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu chamei você para andar comigo, para que eu possa ser aquele que vai conduzir. Presta atenção, o Senhor vai na frente. Nós estamos aqui para pisar nas pegadas dele. Ele vai à frente, ele é o general. O general é aquele que vai à frente, ele que conduz. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Interessante isso, né? Só abrir um parênteses. É interessante que no casamento, normalmente é o noivo que espera a noiva, né? Mas, biblicamente falando, você sabe que é a noiva que está esperando o noivo? Então, eu acho que quem for casar a partir de agora deveria mudar isso. Acho que a noiva tinha que ficar lá esperando o noivo chegar, entendeu? Eu acho que deveria ser assim, seria mais correto com a Bíblia. Brincadeiras à parte. Mas presta atenção, Jesus está chamando você para ir com Ele. Com Ele. Não dá para ir sem Ele. Não dá para cumprir o ID de Jesus sem Ele. Sem contar com Ele. Seria uma loucura sair para fazer a obra de Deus. Seria uma loucura fazer qualquer coisa em nome de Deus se você não está com Ele. Ele não está com você. Olha o que a Bíblia diz, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, fala assim comigo, sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, olha, Jesus, o segredo da frutificação é você permanecer em mim. Glória a Deus, aleluia. Agora, você não pode dar fruto sem mim. Você não pode liderar sem mim. Você não pode fazer um evangelismo sem mim. Você não pode ter um aconselhamento sem mim. Você não pode fazer nada sem mim. Isso é esse chamado. Chamado de ir com Ele. Sabe, nós precisamos ser sensíveis. Sabe, como gente que é madura, que não é um crente carnal, mas que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, que ouve do Espírito e é guiado por Ele. Você foi chamado para isso. Você foi chamado antes de sair fazer qualquer coisa, você ouvi-lo. Você ouvir primeiro. Seguir a direção do Espírito. Essa é a característica de um homem e uma mulher de Deus que são maduros. Ele não toma decisões independentes, ele não vive de maneira independente. Sabe, eu estou dando aula de Apocalipse, para o terceiro período agora, e no capítulo 4, alguns aqui já pegaram Apocalipse comigo, Apocalipse capítulo 4 é a visão que João está tendo do trono de Deus. E nessa aula, de maneira específica, o que eu faço? Uma provocação para os alunos. Eu pergunto para eles, de fato, você é alguém que viu o trono de Deus? Porque quem viu o trono de Deus, ele não vive de maneira independente. Por quê? Porque o trono nos fala de governo, o trono nos fala de senhorio. Ninguém pode servir a Deus se não estiver debaixo do governo de Deus. A sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus, você o confessou como Senhor, como dono da sua vida. Então é um requisito básico para servir a Deus, é ter visto o trono de Deus, é ter revelação do senhorio, do governo de Cristo. E isso está intimamente ligado ao quê? A ser sensível, a ouvir a voz do Espírito, a seguir a direção do Espírito, a ouvir e não fazer nada de maneira independente. Isso é ir com Ele. Tem um salmo que eu sempre medito nele, sempre quando eu preciso de uma direção, quando eu preciso tomar uma direção, que é o Salmo 25, a partir do verso 4. Olha só o que a Bíblia diz. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.
Veredas também é a mesma coisa que caminho. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Sabe, é claro para nós que o Senhor está mostrando como que deve ser o seu dia aqui. Você deveria acordar pela manhã e fazer uma oração como essa: Senhor, entrega meus dias nos teus caminhos, qual é a tua vontade? Me ensina os teus caminhos, me deixa conhecer os caminhos, a vontade do Senhor. Senhor, me guia, me ensina. Certamente, se fizéssemos isso com mais frequência, faríamos escolhas melhores. Certamente. Me lembro que um momento de crise muito forte na minha vida, no meu ministério, eu fui orar a respeito disso. E a minha oração foi: Senhor, eu não quero decidir nada. Eu não quero fazer escolha nenhuma. Eu estou com medo de escolher errado. Eu estou com medo de chutar o balde. Eu estou com medo de parar, de sair, de desistir de tudo. Mas eu quero ser como uma criança. Criança não preocupa em saber o caminho da casa dela. Ela preocupa em saber o seguinte: meu pai está aqui? Se meu pai está aqui, eu estou em paz, porque meu pai sabe o caminho. Senhor, que eu seja como uma criança todos os dias, que pega, que segura firme nas mãos do Senhor, e é conduzido pelo Senhor. Isso é o que esse salmo está dizendo: Senhor, me guia. Eu quero ser uma criança. Eu quero ser uma criança, Senhor. E agora? Para onde a gente vai? Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque meu pai sabe todas as coisas, então simplesmente confio minha vida nas mãos dele. Simplesmente seguro firmemente nas mãos do Senhor. E ele vai me conduzindo. Ele vai me levando. Isso é um chamado para estar, para ir com ele. É não abrir mão dele. É fazer ele participante de tudo que diz respeito à sua vida. Amém? Então presta atenção, olha o que a Bíblia também nos diz no Salmo 23. Sabe, essa aqui o Senhor acrescentou agorinha. Não estava no esboço original, mas ele acrescentou. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Presta muita atenção no que esse pastor faz. Ele me leva, ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então tudo aqui é o filho segurando na mão do pai e o pai conduzindo. E o pai levando. E o filho não abre mão da presença do pai. Alguém aqui quando era pequeno já ficou perdido no shopping? Ufa, como é bom saber que eu não estava sozinho nessa. Uma vez eu estava no Flamboyant. Estamos falando de coisas antigas aqui, né? Porque eu era pequeno, na época só tinha o Flamboyant. Eu perdi da minha mãe. E um desespero. Mas eu também era um menininho assim, virado. Primeira coisa que eu fiz foi: vou achar um segurança, vou achar alguém, vou colar nesse cara aqui. Aí tinha um balcão de informações, eu colei na tia lá. Falei: tia, estou perdido. Mas por que eu perdi? Porque eu soltei da mão da minha mãe. Minha mãe foi ver uma loja, eu falei: não, vou ficar aqui. Estou cansado de ver loja de roupa, mãe. E fiquei lá de fora. E aí não sei por que cargas d'água, não sei se ela saiu. O que aconteceu? Que eu perdi. Aí eu fui lá. Depois, graças a Deus, ela me encontrou. Mas por quê? Porque eu soltei da mão dela. Então presta atenção, o Salmo 23 é isso. É o pastor guiando. É o filho que se deixa ir conduzido pelo pai, que não abre mão. Porque foi chamado para ir com ele. Só que chega um momento que o filho larga na mão do pai, que é aqui que está no versículo 4. Agora, presta atenção, até então era o pastor conduzindo, era criança segurando na mão do pai e o pai conduzindo. Agora, olha o verso 4. Ainda que eu ande, presta atenção, não é o pastor que leva, não é o Senhor que te leva para esse lugar. Ainda que eu ande, ou seja, que eu decida viver, ou tomar decisões, ou fazer escolhas, sem Ele, sem participar Ele.
Inevitavelmente a Bíblia está mostrando para nós que esse é um caminho do vale da sombra da morte. Mas porque Ele ama tanto você, Ele diz: mesmo se você agir de maneira independente, se você não valorizar minha presença, se você não me chamar para ir com você, sabe, presta atenção, você é inteligente. Não estou dizendo que Deus sai, que Jesus saiba, Ele está sempre com você. Mas existe algo diferente quando você faz questão, quando você valoriza a presença, quando você valoriza a presença dEle na célula. Ele está lá, Ele sempre está lá. Sabe, aqui está o líder da minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, e o Cristo, mas a esposa dele são os líderes dela. Então assim, eu oro muito por ele, e por ela também. Vigia, meu bem precioso, está lá. Aí, essa semana, eles não foram fazer a célula porque eles vieram, mas aí eu literalmente vou fazer a célula. Aí ela: pai, eu que vou fazer abertura, pai. Pai, e Deus colocou um texto aqui no meu coração, mas eu queria que o Senhor me ajudasse a entender. Eu falei: tá bom, pode falar. Ela: ó, eu li aqui, pai, que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, Ele está. Eu quero falar a respeito disso. Mas o que significa isso? Aí eu aproveito, né? Por quê? Porque eu fui chamado para ensinar, então eu aproveito para ensinar. Falei: então, filho, ponto 1, brincadeira, não falei ponto não. Falei: olha, primeira coisa, a Bíblia diz que quando a casa de Deus é edificada, o Senhor se manifesta. O que é a casa de Deus? São os irmãos, e o mínimo é 2 ou 3. Quando 2 ou 3 estão reunidos, a presença de Deus vem. Aí a mãe dela, também a mulher cheia do Espírito, falou assim: ó, isso é promessa do Senhor, porque se Ele falou que vai estar mesmo. Aí ela falou assim: é mesmo, né, mãe? Então, 2 ou 3 aqui, tá, eu vou falar que ele vai estar aqui hoje. Eu falei: pode falar, vai ser desse jeito. Aí eu não perguntei porque eu vim para cá, mas certamente ela deve ter se saído de alguma maneira lá. Mas presta atenção, o que eu estou mostrando isso para você? É que você precisa valorizar a presença. Você precisa chamar Ele para fazer parte de tudo na sua vida. Irmão, você vai fazer uma festa de aniversário, valoriza Ele. Valoriza Ele, você foi chamado para isso. Aí ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Aí agora é o filho que novamente decidiu segurar na mão do pai e falar assim: pai, agora o Senhor conduz. Aí o verso 5: prepara-me, ou seja, é Ele que prepara. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me, ou seja, é o pai que unge a cabeça com óleo, se o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então você percebe claramente que o Senhor faz questão que você o valorize, que você o priorize, que você faça da sua vida uma conexão diária de depender dEle, de andar com Ele, em todo o tempo, consciente da presença, consciente. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos nisso, mas você deveria ser alguém que vive consciente da presença, da mesma maneira que você deve viver consciente do perdão. Você já foi completamente perdoado, diga amém. Então, se você já foi completamente perdoado, quando você errar, o que você tem que confessar? Ainda bem que eu já estou perdoado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Isso é viver como alguém que é consciente do perdão. Da mesma forma, você precisa, como um filho, viver com a consciência e a convicção que você é amado do Senhor, independentemente das suas obras, independentemente da sua performance espiritual. Senhor, terminei o 4º período, vou formar, dia 20 está lá, bonitona entrando lá. Pá. Glória a Deus, que bom. Espero que esse seminário, esses 2 anos, seja para você ter aprendido a valorizar a presença. Que depois de 2 anos de seminário, você seja quem mais valoriza a presença. Amém? Então presta atenção, que valoriza a obra. Lembra sempre disso, a obra começa nele, é mantida por ele, concluída por ele. Nós apenas seguimos o mover. Nós não produzimos o mover, nós somente seguimos. Ele vai à frente e nós seguimos os seus passos. Sabe, eu me lembro, não sei, certamente você assistiu aquela série The Chosen, e tem um momento interessante, que quando eu assisti, eu me lembrei desse detalhe.
Na verdade, virou até um meme depois. Tem uma cena lá que o Tiago menor, porque tem os dois, né? O Tiago menor, ele sai, tipo assim, ele está com Jesus assim, conversando, aí de repente ele sai. Aí ele se dá que Jesus não foi, ele volta, pega no braço de Jesus e leva Jesus com ele. Não sei se você viu essa cena. Depois eu compartilho quando eu achar novamente. Na hora que eu vi essa cena, eu falei, ó, tá aí alguém que aprendeu a ir com ele. Não vou. Se Jesus não for, eu não vou. Aí ele volta lá para pegar Jesus para ir. Sabe, é fazer isso nos seus planos. É fazer isso nos seus projetos. É fazer isso nos seus anseios. É fazer isso em tudo na sua vida. Quando às vezes você perceber que você está indo e o Senhor está lá, opa, deixa eu voltar aqui, não vou sem Ele não. Espera aí, vamos comigo. Ops. Entende? Isso você foi chamado. Você foi chamado primeiramente, nesse primeiro ponto aqui, para ir com Ele. Segundo chamado, que o Senhor chamou você, é para que você possa ir após Ele. Então, primeiro você foi chamado para ir com Ele, depois você foi chamado para ir após Ele. Entenda o seguinte, na perspectiva que eu estou dizendo para você, todos nós estamos indo após Jesus, sim ou não? Por quê? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou e está na glória. Então o que eu quero dizer para você é, a partir da perspectiva que Cristo não está mais aqui presencialmente, que Ele veio, cumpriu o propósito dele aqui e subiu para a glória, agora nós como seus filhos do Pai, servos do Senhor, nós agora precisamos ir após Ele. Por quê? Porque Ele nos deixou uma missão. Ele nos deixou um propósito. Olha o que a Bíblia diz, João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Meu irmãos, como é maravilhoso. A gente poderia fazer uma pregação só desse versículo aqui. Você foi escolhido. Agora deixa eu tirar umas coisas da sua cabeça. Você não foi escolhido porque você é bom. Ou porque você tem algum dom especial. Ou porque o Senhor foi com a sua cara, simplesmente. Porque você é alguma coisa. Não. Ele escolheu você pelo beneplácito da sua vontade. Palavra bonita, hein, pastor? Mas o que significa? Minhas filhas são assim, nossa, palavra bonita, mas o que é mesmo? Beneplácito é a sua vontade perfeita. Ele olhou na multidão de mais, acho que já está quase em 8 bilhões de pessoas. Ele apontou o dedo para você e te escolheu. Oh, irmãos. Eu sei por que ele te escolheu. Eu sei por que ele me escolheu. Por amor. Foi por amor. Pura e exclusivamente. Ele não olhou para mim, ele não me escolheu, não escolheu meu irmão aqui, porque ele estava pensando no potencial. Falando, já sei. Vou chamar aquele irmão ali, vou salvar ele, porque aquele irmão tem muitos dons, muitas habilidades, ele vai ser muito bom para a minha obra. Não. Não chamou. Não foi por causa disso. Não foi. Ele nos chamou porque nos amou. Ele nos amou de tal maneira que não quis viver a eternidade sem mim e sem você. Você nunca pensou nisso. Ele não queria viver a eternidade sem você. Ele ama tanto você. Ele falou, eu amo tanto aqueles goianos lá. Comedor de manga. Irmãos, vocês... Meu Deus do céu. Eu vou dizer um negócio para você. Se chegar uma notificação para mim que depenaram o pé de coisa aqui, eu vou cobrar lá do seminário, vocês tudo. Vocês fizeram limpa. Não, pastor, eu comi 5 mangos. Eu falei, gente, vai passar mal. Eu fiquei sabendo que tem gente que está levando para vender. Meu Deus. Então, presta atenção, você foi amado. Ele escolheu você, porque Ele não queria passar a eternidade sem você. Ele escolheu você, você foi eleito. Glória a Deus. Agora presta atenção, mas não é só isso. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Sabe, essa palavra designar é forte.
Essa palavra designar significa, olha, eu escolhi você porque eu amo você, mas eu tenho algo para fazer através de você. Eu tenho uma missão. Eu vou designar você para cumprir essa missão. E vos designeis para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você percebe claramente que esse aqui é um chamado para irmos após o Senhor? Para sermos depois daquilo que Cristo estava vivendo ali. Então Jesus disse, olha, eu vos escolhi, vos designei para que você vai dê fruto. Então depois da minha partida, o que eu espero que você dê? Frutos. Frutos, que eu vou te capacitar para dar. Você não vai ver um pé de manga gemendo para dar manga. Alguém chegou ali perto do pé de manga ali, ele estava tremendo assim, isso é uma manguinha. Ele fez isso? Não saiu uma manguinha porque estava lá tremendo de força. Não, a manga é o fruto natural de quem tem vida. Porque o pé de manga tem vida, e graças a Deus pelo jeito tem muita vida, aleluia. Ele produz muita manga. Da mesma maneira, você sabe, uma vez aprendi isso com os meus líderes. Olha, você quer frutificar? Presta atenção, ovelha sadia da cria. O trabalho do pastor é como está no Salmo 23, é cuidar para que a ovelha esteja bem, porque ela estando bem, ela vai dar fruto. Então, líder de célula, discipulador, cuide das ovelhas. Elas estando bem, elas vão dar crias, elas vão multiplicar, amém? Esse é um princípio importante na sua liderança. Agora olha só, você foi designado para ir após ele. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui são os últimos momentos mesmo de Jesus. Jesus está sendo assunto aos céus. Jesus disse, olha, vocês vão após mim. Eu estou designando vocês para uma missão. Vocês vão após mim. Para quê? Para testemunhar. Testemunha fala daquilo que viu, que ouviu, que presenciou, naquilo que vivenciou. Isso que a testemunha faz. Você foi chamado para dar testemunho. Tudo isso debaixo do poder de Deus. Dei aula de Atos esse semestre também, estava falando a respeito disso. E fiz questão de frisar na turma isso. A importância, o principal para edificar a igreja é ser cheio do Espírito. É debaixo do poder de Deus. Então primeiro você é cheio do poder. Depois você vai fazer a obra de Deus. Não inverta essa ordem. Tem muito que líder querendo multiplicar a célula no braço. Tem muita gente querendo edificar a célula, querendo edificar a igreja no próprio braço. É porque, sabe, está ligado intimamente ao primeiro e mais importante chamado que eu vou falar para você daqui a pouco. Está faltando isso. Está faltando o primeiro e mais importante chamado. Porque lá, nesse lugar que eu vou te mostrar onde é, que é a fonte do poder, que é a fonte da unção, que é a fonte de ser revestido para fluir, para impactar, para tocar, sabe, para ter vida de Deus quando fala, quando tem oportunidade de ministrar, o rio de Deus flui. Primeiro precisa ser cheio do poder, precisa ser cheio da unção. E Apocalipse diz, né, para a igreja de Laodiceia, você é pobre, cego e nu, aconselho que de mim compre colírio para os olhos. Colírio para os olhos nos fala de revelação, nos fala de ter revelação da palavra, de ser cheio do Espírito Santo. Pensa, o Senhor estava mandando uma igreja ter revelação da palavra. Triste. E eu disse para os irmãos, quem já fez Apocalipse comigo, ou quem está fazendo agora, que Laodiceia representa aquela igreja morna, que o Senhor está a ponto de vomitar. Misericórdia. É uma igreja que o Senhor está na porta e bate. A gente usa muito esse Apocalipse 3:20 para falar a respeito de salvação. E está certo, podemos aplicar, porque a palavra de Deus é rica. Mas na verdade, Apocalipse 3:20, o Senhor está falando para uma igreja.
Eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu vou ceiar com você. O Senhor está falando isso para uma igreja, sabe por quê? Porque é igreja, mas o Senhor não estava lá. Não valorizaram o ir com Ele, o ir após Ele. Por isso, que era uma igreja morna. Você foi chamado para dar testemunho, para ir após Ele. João 14:12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você foi chamado para obras maiores. Fala para o irmão do seu lado, fala: você foi chamado para obras maiores. Espera aí, vamos pensar o que é obra maior aqui. Você sabe, obra maior pode ter vários aspectos, sim ou não? Sabe, Jesus pregou, o ministério de Jesus foi lá na Galileia, foi ali na Judéia, um pedacinho do mundo. Obras maiores, para mim e para você, sabe o que é? Você poder ir pregar em outro país, por exemplo. Quem tem vontade de ir para outro país pregar? Aleluia. Glória a Deus. Eu ia perguntar assim: onde você quer pregar? Quantos quer pregar na Europa? Eu. Quantos quer pregar nos Estados Unidos? Eu também. Quem quer pregar lá no Paquistão, que os crentes morrem? Opa. Estou brincando. Presta atenção. Olha para cá. Então, olha só. Volta para cá. Obras maiores. Nos fala de alcance. A nossa obra hoje. Vou falar para você da nossa obra como igreja. Nós estamos em quase 40 países. Obras maiores também pode nos falar de números. Tem um homem que foi o maior evangelista que o mundo conheceu, Dr. Billy Graham, que ele pregou em quase todos os países do mundo. Em termos de quantidade, Billy Graham pregou para mais pessoas do que Jesus. Obras maiores. Sim ou não? Sim. A Bíblia relata pelo menos 3 ressurreições que Jesus fez. Lembra delas? Pelo menos 3. Filho da viúva de Naim, Lázaro, quem mais? Filha de Lázaro, filha de Jairo. Pelo menos essas 3 a gente lembra rápido. A Bíblia está registrada. Agora você sabe que existem homens na história. Tem um homem chamado, esqueci o nome dele agora, que ele tem registrado mais, acho que não sei se é 9 ou se é 7 ressurreições. Que ele orou pelo morto e o morto levantou. Obras maiores. Eu acho que é Joseph Smith, uma coisa assim parece. Ela voltou e ela brigou com ele. A mulher ressuscitou, ele: amor, por que você me chamou de volta? Eu estava lá com Jesus. Aí a mulher morreu de novo. Convém, eu acho que eu não dou conta de tantas emoções assim não, irmãos. Sério mesmo. Você ora, a pessoa ressuscita. Por que você me trouxe de volta? Porque eu te amo, não vou aguentar ver isso. Não, para com isso. Deus que me livre. Eu acho que nessa eu caía junto também, meio duro assim. Mas para você ver, obras maiores. Porque, olha para cá, querido, você foi chamado para ir após Ele. E aí deixa eu dizer algo para você. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. Estamos aqui para edificar uma igreja que vai abalar essa geração. E aí deixa eu dizer para você, eu me sinto tão honrado e privilegiado por estar aqui, sabe, por poder ter essa oportunidade de falar, de estar em sala de aula para ensinar os irmãos, sabe, porque é da oportunidade que o Senhor me deu. E eu não quero fazer dela vã. Eu não quero desperdiçar os meus dias daquilo que não é no propósito de Deus. Não quero perder tempo, porque essas coisas passam. Como o pastor Luiz Queiroz disse aqui mais cedo, sabe, Jesus está às portas. Olha a quantidade de profecia, olha quanta riqueza ele compartilhou aqui com você para mostrar que de fato Jesus está às portas. Mas naquele dia eu quero ser aprovado. Eu quero ser aquele que foi reconhecido que foi após Jesus. Caminhou nos seus caminhos, fez obras maiores. Sabe, assim como eu e você está investindo na sua vida, um tempo precioso da sua vida, que talvez para as pessoas, até para outros crentes, é loucura, para que isso? 2 anos, seminário. Não, e esse seminário nem é reconhecido pelo MEC. Já ouvi gente falar assim. Não é nem curso superior mesmo.
Pois é, realmente não é mesmo não. Eu não tenho interesse com isso não. Porque se eu for reconhecer esse curso pelo MEC, aí eu vou ter que me adequar às regras do MEC, aí daqui a pouco eu vou ter que colocar lá outras religiões para você aprender, mas eu não quero que você aprenda isso. Nós não queremos, o presbitério não quer que você... O que você quer aprender com candomblé? Nada. Nada. Não tem nada que nos interesse lá. Entende? Então, o nosso curso, ele é como é, porque nós queremos treinar você numa visão, uma convicção que nós temos. Sabe, nós aceitamos pessoas de outras denominações fazer o curso conosco, mas nós sempre falamos, aqui nós vamos ensinar o que nós cremos, da maneira que nós cremos. Ah, mas eu creio no arrebatamento de toda a igreja antes da grande tribulação. Glória a Deus, aleluia para você, mas nós não cremos assim. Nós cremos que o vencedor é arrebatado primeiro, uma parte da igreja passa pela grande tribulação, e no final da grande tribulação são arrebatados também. Ah, mas eu não discordo. Simples. Nós não estamos dispostos a negociar o que nós cremos. Não estamos. Então presta atenção, você está aqui sendo treinado, capacitado. Para quê? O que você vai fazer com tanta revelação? Com tanto conhecimento que você adquiriu? O que você vai fazer com tantas horas de aprendizado em sala de aula? Fora as que você investiu nos questionários, que você estudou, livros que você leu. A pergunta é muito simples, sabe, o Senhor está formando dentro de você, amanhã eu vou falar um pouco a respeito disso, mas o Senhor está formando um depósito em você. Sabe, o pastor Luiz, ele é capaz, certamente, de pregar sobre qualquer assunto na Bíblia, de bate pronto. Por quê? Porque existe uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de revelação, que é fruto de estudo, de dedicação, de empenho, de se tornar ainda mais útil nas mãos do Senhor. Seminarista é alguém que está sendo treinado e capacitado para ser ainda mais útil na edificação da igreja. Você está sendo treinado e forjado para isso. O que você vai fazer com tudo aquilo que você recebeu? Sabe, não pode haver dúvidas a respeito disso. Você precisa estar firme, convicto de que tudo aquilo que você recebeu, você vai passar adiante. Você vai ser um líder, você vai ser uma influência, você será aquele que vai cumprir o chamado, o propósito do Senhor. Sabe, não é só simplesmente para chegar a ter um diploma. Diploma, se você quiser, eu te imprimo um amanhã. Simples assim, impõe seu nome, põe a data, se você quiser. Por que você acha que eu fico pegando às vezes no pé, sabe, dos irmãos? Irmão, copia. Irmão, para de ficar pedindo slide. Irmão, faz o seu estudo, tem a sua biblioteca, estuda. Faz para valer. Por que eu falo isso para você? Porque isso é bom para você, meu irmão. Isso é bom para você, não é para mim não. Na minha vez, eu fiz isso. Comprei os livros, li, estudei, escrevi. Então presta atenção, na minha época eu fiz isso. E eu estou aconselhando você porque vai ser bom para você. Agora, você sabe, esses dias estava uma discussão lá, nós conversando lá, os professores, falando, tal, esse negócio agora de inteligência artificial, né? Tal, os alunos podem lá pegar e fazer o trabalho. Eu falei, pode mesmo. Inclusive, eles podem até colar na prova. Eles podem até pegar um trabalho que um fez, imprimir, porque agora pode fazer trabalho digitado. Eles podem, inclusive, pegar imprimir 50 e mudar só a capa. Só não pode deixar eu pegar. Porque se eu pegar, aí tem problema. Mas você pode fazer isso. Aí. Você pode passar despercebido. Mas você quer ser aprovado diante de mim ou diante do Senhor? Escolhe. Escolhe. Você está sendo forjado, forjada, no meio da pressão, é pressão mesmo. Dias para trás recebi uma mensagem de um aluno, colega seu. Pastor, o senhor podia avaliar, porque a gente trabalha o dia inteiro, vem para o seminário, fica até tarde, e tem pastor que passa 60 questões no questionário, podia padronizar tudo assim umas 20, e eu estou aqui ouvindo. Falei, é mesmo? Não, pastor, é outra coisa. As provas também. E não sei o quê. Falei, irmão. Falei o seguinte. Irmão, eu compreendo você.
Na época, eu sou de uma época, quando eu fiz seminário, eu fiz um noturno, não fiz a turma especial. Na minha época tinha essa turma especial, e tinha gente da noite. Eu falava, especial somos nós, trabalhamos o dia inteiro, ainda viemos para cá, estudar, e ralamos aqui também. Porque eles cuidam lá, eles trabalham na igreja. Glória a Deus, se vão ser pastores, tem que trabalhar mesmo. Vai trabalhar onde? Não são especiais por causa disso, não. Era a minha convicção que eu tinha, e sempre que me falava, eu colocava a minha posição. Agora, eu falei para esse irmão, irmão, alguém te forçou a entrar no seminário? Ou você entrou aqui por uma convicção que Deus mandou você estar aqui? O padrão não vai baixar. Ele pode aumentar, mas baixar não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, nós temos uma visão muito clara para nós do seminário. Nós queremos forjar homens e mulheres que vão servir o propósito. Sabe, homens e mulheres que vão olhar para essa nação e perceber o quão carente elas estão, carente de referenciais, carente de líderes que estão apontando para Jesus, homens e mulheres que estão aí se fartando nas coisas desse mundo, se embriagando com as coisas desse mundo e estão se perdendo. Você está sendo forjado para ser aquele que vai servir o pão vivo, que vai matar a verdadeira fome desse povo. Você está sendo forjado para ser aquela que com uma mão você serve o pão, mas por outra você serve a água da vida. Tem uma botija de água na sua mão, que é o fluir do Espírito Santo. Você está sendo chamado para isso, porque esse mundo está carente. Esse mundo é como aquele chocolate bis. Alguém que dá conta de comer só um bis? Normalmente quando você abre um, você come a caixa. É isso que o mundo faz. Eu estou falando para você aqui, porque pode ter sido a sua história. Você tentou preencher o vazio da sua vida com tantas coisas. Com bebida, com droga, com prostituição, com dinheiro, com trabalho, com tantas coisas. Mas pela graça de Deus você foi alcançado. Diga amém. Você comeu do pão vivo. Você bebeu da água da vida. Você é uma outra criatura. Mas agora o Senhor está forjando você para ir após Ele. Por quê? Porque tem gente precisando. Essa água do mundo é como a água do mar, que não mata a sede. Você pode encher o pandu com a água do mar, você vai morrer mais fácil, mais cedo. Por quê? Porque o sal da água vai paralisar os seus rins. E é isso que está acontecendo. Então você é uma geração de homens e mulheres que estão sendo forjados para isso, para ser aquele que vai servir o pão, aquele que vai servir a água da vida. Sabe, você não é uma caixa d'água. Tem crente que ele sai do seminário com a cabeça desse tamanho. Cabeção, crente cabeção. Cheio. Lembra de todas as trombetas de cor. Todos os selos do Apocalipse. Ele lembra de todas as parábolas do reino. Ele sabe toda a sequência ali do livro de Atos, as viagens de plantação de igreja. Ele sabe tudo. Mas não aplica nada. Não flui em ninguém. É um mero recipiente, uma caixa d'água, está cheio, mas você foi chamado, sabe para quê? Para ser como uma mangueira, que flui o Espírito. Você sabe, quando eu vejo você como, já viu aqueles regador? Que você liga a mangueira na torneira, aí tem um negocinho, tem uma haste, ele é cheio de furinho, aí na hora que você liga a água, a água fica girando, jogando água para todo lado, é você. Na secura desse mundo, você é um irrigador, aleluia. Mas você sabe, você precisa decidir isso. Você precisa decidir ir após o Senhor, certamente. Terão lutas, terão dificuldades, terão perseguições, mas você foi chamado para ir após Ele. Esse é o sentido da sua vida. Você só encontrará razão de viver quando você encontra o propósito de Deus. E aqui eu estou dizendo para você foi chamado para ir após Ele. Para obras maiores. Para obras maiores. Olha o que Jesus disse, João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Existe uma água que está aí dentro, represada, mas que você precisa fluir.
João 6,35, declarou Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Presta atenção, você tem um pão espiritual para compartilhar, você tem uma botija de água para compartilhar, e tem um povo sedento lá no mundo, meu irmão. Então, esquece esse negócio de diploma. Conclui com êxito. Cumpre a carreira. Como Paulo diz para Timóteo, cumpra a carreira que está proposta, Timóteo. Chegue ao final, chegue com louvor. Acho que a Marli estava comentando. Eu até falei para ela no dia que ela me falou, Marli, eu vou olhar isso. Ela falou assim, pastor, eu nunca faltei uma aula do seminário. Eu não vi, eu acredito nela. Amém? Se ela não faltou, você também não precisa faltar. Presta atenção, por que eu estou dizendo isso para você? Faça o seu melhor. Estude para valer. Seja o melhor aluno da turma. Seja. Mas não é para você, não é só para ter um diploma. Mas não, é para ter mais, para dar mais, para compartilhar mais, para ser mais útil, porque no dia que precisar de alguém para dar aula, você, opa pastor, estou aqui, quem que é esse aluno? Não, um bom aluno, lá no meu prédio lá, a oportunidade que ele teve para dar aula no cursão, ele deu aula, foi dedicado, foi uma bênção. Então, é essas pessoas que vão dar aula no seminário. Sabe, eu não sei você, mas para mim, sempre foi um alvo de oração. Dar aula, eu orei para dar aula no cursão há muitos anos, eu orava para dar aula no CTL, porque até então não podia, era só obreiro. Eu comecei a dar aula na escola de ministério em 2010, fui levantado discipulador em 2009, 2010, eu comecei a dar aula. Presta atenção, eu tinha que orar, porque eu não podia. Eu fui dar aula no seminário em 2014, na época o diretor era o meu pastor, aí que eu estava enrolado mesmo. Porque eu queria dar aula, não, você não pode dar aula não, é só obreiro. O senhor não pode me deixar eu dar aula, mas eu posso orar. Você pode pegar a ficha de oração minha lá de muitos anos, eu orando, senhor, eu quero dar aula. Mas antes de chegar lá, que para mim é o ápice do dar aula, é dar aula no seminário, e depois poder escolher as matérias. Esse é o ápice para dar aula. Eu, pela graça de Deus, eu posso fazer os dois. Mas não foi assim desde sempre. Comecei no caráter de Cristo, comecei lá com bibliologia, depois, pela graça de Deus, eu fui pegando outras matérias. Mas presta atenção, mas é porque foi fiel lá atrás, porque serviu lá atrás. Aí no dia que tiver oportunidade, vai ser lembrado, o Senhor vai colocar. Por quê? Porque você foi chamado para ir após Ele, querido. Sabe, cada um de vocês são ministros, servos. Você foi chamado para servir. Eu vou dizer para você, há no coração de Deus uma urgência. O evangelho precisa chegar nas casas antes que o divórcio chegue. O evangelho precisa alcançar as crianças antes que o estuprador alcance. O evangelho precisa chegar nos jovens antes que o traficante o adote. Eu me lembro de uma propaganda, passava numa grande rede de televisão, adote o seu filho antes que o traficante o adote. O evangelho precisa chegar antes. Agora, quem que porta as boas novas, meu irmão? Eu e você. Quem que está estudando, quem está se esmerando para ser ainda mais usado pelo Senhor, que porta a mensagem mais poderosa do universo, que não muda apenas o presente, mas muda a eternidade, é você. Você foi chamado para ir após Ele. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. A grande questão para você agora é saber se você realmente está disposto a ser esse líder que o Senhor vai usar, essa flecha na mão do guerreiro que vai alcançar o propósito. É uma questão que você tem que decidir. Por quê? Porque a missão já foi dada. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A missão está aí, já está dada, está claro. Não tem duas missões, tem essa. Ide e pregai o evangelho, edifica a minha igreja. A mensagem também já foi colocada nos nossos corações. Romanos 10, 9.
Se com a tua boca confessares Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem. O arrependimento do pecado, a graça, o amor de Deus. Essa palavra já está dentro de você, da sua boca. A capacitação também já foi te dada. Porque você pode falar, pastor, tudo bem, eu fiz o seminário, mas ainda me sinto insegura, me sinto tímida, não dou conta, não sei o quê. Porque tem gente que gosta dessa lamúria. Sabe, eu falei isso esses dias na sala, falei, Moisés é interessante demais a vida dele. Nos 40 primeiros anos ele está lá no Egito, príncipe do Egito, educado em toda a ciência, cara grande, poderoso. Aí ele viu a necessidade lá, matou um egípcio, resolveu na força do braço, aí teve que fugir, aí fica 40 anos no deserto, Deus tratando com ele. Depois de 40 anos a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso que pisou nessa terra. O cara tinha matado um, agora é o homem mais manso. Depois de 40 anos, né? Espero que para você não seja 40 anos, seja menos. Em nome de Jesus. Mas presta atenção. Aí Deus chama ele, fala, Moisés, vamos agora está pronto. Agora não depende mais da sua força. Agora não depende da sua capacidade. Agora não depende da sua eloquência. Agora não depende de nada que diz respeito a você, Moisés. Moisés, agora você é um nada. Um nada. E ele se via assim. Ele fala, Senhor, mas eu não posso, porque eu sou pesado de língua. Eu sou gago. Gaguejava. Aí Deus, eu acho bom que Deus pega esses mimizentos e Deus resolve com eles. Moisés estava nessa lamúria. Manda meu irmão. Pá. Deus vira para ele e fala assim, ô Moisés, quem fez a boca? Deus está falando para você hoje. Você é tímida? Quem fez você? Eu tenho medo. Quem que fez você? Presta atenção. O Senhor não é incoerente. Se Ele te deu uma missão, Ele já te deu a capacitação. E se chama Espírito Santo que está dentro de você. A capacitação já está aí. Então você já tem a missão está clara. A mensagem também está clara. A capacitação já foi derramada. Não é que vai vir não. Deixa eu dizer algo para você. Para de achar que esse negócio de ser cheio do Espírito Santo é de vigília em vigília. É de mover em mover. Aí tem gente que vive atrás do mover para quê? Para ser cheio do Espírito. Não, você pode ser cheio do Espírito dentro do seu carro. Você pode ser cheio do Espírito no seu quarto. Você pode ser cheio do Espírito aonde você quiser. Tira da sua cabeça de achar que ser cheio do Espírito tem que ter toda aquela expressão de cair. Você quer cair? Caia, meu irmão. Caia. Eu não sou contra cair. Se for no poder de Deus, caia mesmo. Eu até gosto desse negócio. Eu sou desses do reteté. Ixi, quando é do batismo lá do Espírito Santo lá, eu sopro, jogo água no povo. O que o Espírito manda fazer, eu faço. Teve uma vez, foi engraçado. A gente passou, né? Orei com os irmãos do encontro, aí vamos orar com a equipe. Aí tem uma parte da equipe que estava lá nesse dia. Reuni a equipe e tal. Aí o Senhor me lembrou de um texto. A Bíblia diz assim, que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Menino, mas veio uma unção de soprar. Rapaz, o sopro funciona. Agora quer dizer que eu saio soprando toda vez? Não, só quando o Espírito manda. Aí pode ter certeza, aí quando é assim eu masco um chicletinho antes, pode ficar em paz. Se o Senhor falar para soprar hoje, acredita, eu já masquei um chicletinho, o alho tá bom, pode ficar em paz. Presta atenção. Eu quero muito que você me entenda, meu irmão, que tudo que é necessário para você ir após Ele, para cumprir o propósito, para edificar a igreja, já está aí dentro de você. Você precisa fazer uma escolha. Você que vai escolher a medida, presta muita atenção nisso, irmãos. O Senhor fala isso no meu coração agora, não coloquei isso aqui, eu sinto no meu coração. O Senhor manda dizer para você que vai determinar o quanto Ele vai te usar.
Você que vai determinar. Até onde Ele vai poder te usar. Lembra que eu falei para você, na palavra, esqueci, que eu falei a respeito de que o Senhor te quer por inteiro? Eu falei hoje pela manhã, porque eu senti de maneira muito clara, tem muitos irmãos que estão divididos, ainda há ressalvas. O Senhor está te dando mais oportunidade, o Senhor está querendo te levar para lugares mais longe, mas você está muito reticente. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer, pastor. Minha agenda é muito corrida, eu tenho muito isso. Aí o Senhor manda te dizer, para completar o que Ele disse mais cedo, está dizendo agora para você, o quanto você será usado, quem determina é você. Então, falei para você dos dois primeiros chamados, de 3. Primeiro chamado, você foi chamado para ir com Ele. Segundo chamado, você foi chamado para ir após Ele. Amém? E o terceiro, e mais importante, que vem antes de qualquer coisa na sua vida, é que você foi chamado para estar com Ele. E agora eu começo a pregar para você. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova a si mesmos, que se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Certamente, se você fosse dessa época aqui, você gostaria de ser da igreja de Éfeso. É uma igreja que tem perseverança, é uma igreja que tem trabalho, é uma igreja que tem labor. O que é labor? Labor vem de laborar, que é o trabalho pelo encargo, é o trabalho do coração, é aquele que faz mais do que é pedido, é aquele que vai além, é aquele que faz por excelência. Isso é laborar. Era uma igreja que checava a mensagem. Tinha alguns que chegavam lá, que se diziam apóstolos, e que não eram. Por quê? Porque lá nessa igreja tinha um povo que estudava a palavra. Lá tinha um povo que amava a palavra de Deus, que ouvia, que retinha a palavra, e que era capaz de julgar se a palavra que estavam sendo dita era ou não. Então era uma igreja muito boa. Uma igreja que tinha perseverança, que não deixa esmurecer. Os líderes lá não desistiam. Estavam firmes, como os montes de Sião, que não se abalam. Firmes. Mas eles abandonaram o primeiro amor. Essa palavra primeiro, no grego, é protem, que vem de melhor. Era uma igreja preciosa, amada, mas que tinha abandonado o primeiro amor. Sei que muitas vezes nós achamos que o primeiro amor é aquele amor da conversão, da qual você está ali, você quer participar de tudo, você ama o Senhor, mas não. O melhor amor é Ele nos amar primeiro. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Qualquer obra de Deus, qualquer obra para Deus, ela só vai ser contada diante do tribunal de Cristo. Aquela obra que é feita pela revelação que você é amado. Você não faz a obra para ser amado. Você não faz para conquistar o amor. Você faz porque já foi conquistado pelo amor. Então presta atenção, o nosso amor para com Deus é na verdade uma resposta do amor dele para conosco. É porque eu fui tão amado, eu fui tão perdoado. Glória a Deus. Deus me amou tanto, que em resposta a esse amor,
eu quero gastar os meus dias para cumprir o propósito dele. Não é porque alguém me mandou liderar uma célula, não é porque alguém falou para eu abrir minha casa, não é porque alguém está pedindo uma oferta para construir prédio, não, é porque eu fui tão conquistado pelo amor de Deus, que tudo isso para mim é pura perca, pura perca. O Senhor Jesus diz que quem ama mais o pai, a mãe, do que a mim, não é digno de mim. Forte isso, muito forte. Mas sabe como é que você mostra isso? No dia que você deixa lá seu pai, sua mãe, e vai lá servir no encontro. Como você deixa sua esposa, suas filhas, para servir. Como o pastor Hugo disse aqui, estou muito tocado. O pastor Hugo é uma bênção. Sabe, lutando com a esposa debilitada. Mas eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá nessa vigília. Tem gente que está me esperando lá. Tem filhos que estão olhando para mim. Você sabe, foi Jesus que disse: sem cruz não há como ser discípulo. Sem cruz não tem como. Agora, o que é importante que você entenda. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade para expelir demônios. Presta muita atenção nisso. Antes de fazer coisas em nome de Deus, antes de expelir demônios, Jesus chamou os discípulos para estar com ele. Ele é a fonte do poder. Lembra que eu falei de poder? Por que às vezes não tem tido poder? Porque tem faltado fonte. Tem faltado investir tempo com Jesus. Tem faltado tempo para gastar, não é a palavra boa, mas é realmente investir no seu relacionamento com Ele. Oh, irmãos, se dizer para algumas pessoas aqui, o Senhor está com saudade daquele tempo que você tirava só você e Ele. Essa igreja de Éfeso era uma igreja muito boa, tinha muita coisa. Eu vou dizer algo sério para você. Nós podemos incorrer nesse erro. Somos uma igreja que trabalha, somos uma igreja que tem labor, fazemos muitas coisas, mas jamais podemos ignorar ou não valorizar o estar com Ele em primeiro lugar. A pregação boa, a aula boa, que impacta as pessoas, que leva as pessoas a se arrependerem dos pecados, é aquela palavra, é aquela aula, é aquele aconselhamento, onde primeiro você esteve com o Senhor, onde você se dedicou para estar com Ele, você valorizou estar com Ele em primeiro lugar, o amado da nossa alma. Sabe, Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Depois você vai pregar. Mas primeiro, investe no nosso relacionamento. Jesus está colocando para nós uma prioridade. Antes de fazer a obra, a prioridade é Ele. É o meu relacionamento com Ele. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quanto mais você investe na sua intimidade com Jesus, mais parecido você fica com Ele. Se você se lembra, você é transformado basicamente de duas maneiras: pela renovação da mente, por meio da palavra, e pela contemplação no Espírito. Quando você decide investir tempo no seu relacionamento com Jesus, você está contemplando Jesus, você está se conectando à fonte do poder. Os discípulos vieram a Jesus antes de sair
para servir no nome de Jesus. Jesus está estabelecendo uma prioridade. Jesus chamou os discípulos para que eles pudessem estar com Ele. Isso indica o quê? Relacionamento, intimidade, amizade. Ô irmãos, sabe, eu sei, é ficção, mas eu gosto às vezes de ver essa série, por exemplo, The Chosen, porque nos dá uns vislumbres, uma visão de algumas coisas, sabe? Não sei se você se lembra, mas tem uma cena lá, que eu acredito que de fato aconteceu. Que Jesus, os discípulos entram lá na água, e estão brincando na água, e Jesus entra com eles. Eu acho que essas coisas aconteceram. Eu acho que Jesus se assentava lá com eles assim, e eles iam conversar, brincar um com o outro. Eu penso que o relacionamento com Jesus era esse. Eu penso que que os discípulos ali, eles tinham plena liberdade de abrir o coração para Jesus. Olha só, era lá naquele momento que Jesus chamou para si, que eles podiam abrir o coração. É lá nesse lugar, Cristo, que você vai falar dos seus medos, dos seus anseios, daquilo que queima no seu coração. Sabe, é lá nesse lugar, só você e Ele, que você fala, mas você ouve. Muitas vezes nós temos dificuldade para orar, estava compartilhando isso em algum momento. Sabe por quê? Porque a oração virou um monólogo. Só você que fala. Sua oração deveria ser o seguinte: você fala um pouquinho e ouve um pocão. Sua oração tinha que ser assim. Tinha que ter um momento lá na hora que você ora, e Jesus vai dizer, lá em Mateus, como nós estudamos, entra para o seu quarto, fecha a porta, e lá você fala, mas lá você ouve. Você foi chamado para isso em primeiro lugar, meu irmão. Jesus ouviu que era amado do Pai, ele não tinha feito um milagre, não tinha ressuscitado ninguém. Antes de começar qualquer coisa, Jesus já sabia que era amado. Ele só pôde vencer a tentação, o desânimo, as pressões, porque ele sabia que era amado. E você sabe de algo? Jesus vivia uma íntima conexão com o Pai diariamente, full time. Por isso que Jesus pôde fazer o que fez. Por isso que lá na cruz, no dia mais difícil da vida de Jesus, ele clama: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque lá foi o único momento que houve uma cisão na comunhão. Por quê? Porque lá na cruz, o Cordeiro de Deus estava recebendo todo o pecado da humanidade. Lá na cruz, o Senhor, o Pai, teve que fazer uma escolha. Para que Ele pudesse resgatar você, Ele teve que entregar o seu próprio Filho. Lá na cruz, quando Jesus clama: por que me desamparaste? É o mesmo que dizer que naquele dia, o Pai virou as costas para Jesus, para estender a mão para você. Mas depois disso, quando Cristo desce ali, morto e ressuscita, a comunhão está plena. Presta muita atenção nisso, não inverta essa ordem, pelo amor de Deus. Está faltando tempo de quarto com o Senhor. Está faltando esse aconchego de estar com Ele primeiro. De ter comunhão, de abrir o coração, de rasgar o coração, de falar dos medos, de falar dos anseios. Porque diante daquele que tanto te amou, que tudo te conhece, você pode ser transparente. Comigo você pode até passar uma imagem, você pode usar uma máscara, mas com seu Pai, você pode rasgar o coração. Você pode chorar de raiva. Não sei se você já chorou, eu já chorei de raiva. Uma coisa que eu tenho percebido, eu tenho orado por isso. Eu começo a perceber que quando eu começo a ficar muito esgotado fisicamente, mentalmente, me vem assim, meu humor muda completamente, e me vem assim
uma pressão tão forte que às vezes minha vontade é de chorar, assim, mas chorar de raiva. Não sei se você já passou por isso. É ruim. É ruim. Mas eu tenho aonde me recorrer. Quando eu percebo que eu estou assim, sabe o que eu faço? Estou precisando orar mais. Estou precisando vir para um reencontro como esse. Ô irmãos, como foi bom estar aqui. Como foi bom chegar aqui. Depois de uma semana como essa, eu chegar aqui foi refrigério para minha alma. Mas você sabe, tem que estar com Ele primeiro. Você foi chamado para isso. Depois você vai liderar a célula. Depois você vai para o reencontro. Depois você vai voltar para o seminário. Mas primeiro você foi chamado para estar com Ele. João 35. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de dois, aqui era João Batista, de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo-lhe dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eu gosto disso aqui. Isso aqui é mais uma prova que Jesus é Deus. Somente um Deus pode fazer uma pergunta como essa. O que Jesus perguntou para eles? Que buscais? Somente um Deus poderia fazer essa pergunta. Por quê, pastor? Porque se os discípulos falassem assim: Ô Jesus, eu estou buscando a cura, Jesus poderia dizer: eu sou a sua cura. Eu estou buscando, Jesus, a paz no meu coração, estou atribulado. Jesus poderia dizer: eu sou a sua paz. Jesus, eu estou precisando de um milagre, estou buscando um milagre. Jesus diz: eu sou o seu milagre. Somente um Deus pode fazer uma pergunta como essa. E Jesus então faz o quê? Fala para eles: vem comigo, vem estar comigo. Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Ou seja, onde o senhor vive, onde o senhor mora? Respondeu-lhe: vinde e vê. Jesus chamou: vem andar comigo. Você que está buscando alguma coisa, você que está precisando de alguma coisa, vem para Jesus. Vem investir tempo com Jesus. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com Ele. Certamente nesse dia aqui, teve comunhão. Certamente eles abriram o coração. Certamente perguntaram muita coisa para Jesus. Por quê? Porque eles queriam um relacionamento. Quando Jesus te chama para Ele, algumas coisas acontecem com você. Quando Jesus te chama para Ele, Ele precisa te curar primeiro. Ele precisa sarar você. A Bíblia diz em João 1:40, versículo 42, se não me engano. Jesus disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus passou por toda sorte de aflições. Sabe, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi escarnecido pelos soldados. Jesus foi humilhado, foi envergonhado, trocado por um bandido, traído. Sabe por quê? Para se identificar com você. Para que você possa entender que quando você chega para Ele, com as suas feridas, suas mágoas, com seus medos, Ele muda o seu nome. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro era alguém impetuoso. A Bíblia diz que quando Jesus foi ali aprisionado, Pedro arranca da espada e corta a orelha do servo, do Malco, do coitado do Malco. Impetuoso, bravo, nervoso. Você pode ver que boa parte das chamadas de atenção que Jesus dá, Ele dá para Pedro. Repara para você ver. Que era o jeito dele. Mas Jesus transformou. Jesus transformou ele em uma rocha.
Tiago e João, aquele mesmo, que dizia, discípulo a quem Jesus ama, antes de estar com Jesus, de investir nesse relacionamento, quando alguns rejeitaram Jesus, eles falam assim: ô Senhor Jesus, a gente pode clamar para que fogo do céu caia sobre eles? Olha para você ver. O que era conhecido como discípulo amado. Tomé era incrédulo. A Bíblia diz em João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas minhas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de jeito nenhum acreditarei nele. Sabe, estou te mostrando aqui que os discípulos que andaram próximos de Jesus, eles tinham problemas. Credulidade, impetuosidade, nervosismo, melancolismo, né? Mas Jesus curou a todos. Curou da incerteza, da insegurança, tudo por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus na intimidade. Sabe, Jesus te chama para Ele em primeiro lugar porque Ele quer mostrar o coração. Jesus disse em João 17:3: a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Sabe, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, para que eles pudessem conhecer a Jesus, conhecer Jesus na intimidade. Teve um, inclusive, que ouviu o batimento do coração de Jesus, porque o peito é o lugar da afetividade, do amor. João se sentia tão amado, tão aceito, que ele foi colocado aqui, para ouvir o coração do Pai. Então Jesus te chama para Ele, sabe por quê? Porque o Senhor quer te revelar coisas novas, coisas grandes. Deus quer mostrar para você aquilo que você ainda não está vendo, mas que Ele já sabe. Ele já olhou o final, e o final é uma bênção. Mas você é chamado para Ele, sabe para quê? Para que você possa ouvir dEle. Sabe, Jesus nas vésperas de morrer, Ele disse aos discípulos ali: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo e vigiai. Jesus foi capaz de abrir o coração para os discípulos no momento de maior aflição. Por quê? Porque Jesus chamou os discípulos para Ele. Sabe, não coloque, guarde isso no seu coração. Não coloque o servir à frente do estar. Você só pode servir depois de estar com Ele. Sabe, Jesus naquela cruz, Ele te redimiu por completo, para que você pudesse ter ampla liberdade de estar com Ele. Sabe, em muitos encontros, todos os encontros, no amor de Deus, normalmente a gente passa aquele vídeo, né, da crucificação. E um dia eu estava orando, né, falei: Senhor, o que significa essas chagas nas suas mãos, nos seus pés? E o Senhor falou ao meu coração: na cruz do Calvário, o Senhor não apenas te salvou, mas Ele te redimiu por completo. Aquela coroa de espinhos que era para você, que foi colocada em Jesus, era para redimir os seus pensamentos. Seus pensamentos não são mais pensamentos da carne. Seus pensamentos agora são os pensamentos de Cristo. Os cravos nas mãos foi para redimir as nossas obras. Nós éramos filhos do maligno. Nossas obras eram obras da carne, mas por causa da cruz do Calvário, o Senhor redimiu as nossas obras. Por isso as suas obras podem ser aceitas hoje. A Bíblia diz também que o Senhor foi pregado nos pés. Isso significa que o Senhor redimiu o nosso caminho, que por causa do sangue dele foi aberto um caminho que nos leva, que eu tenho agora acesso, que eu devo investir tempo na presença do meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é um Pai que anseia pela intimidade com os filhos. Oh, irmãos, chega de orações fast food. Chega.
Está na hora de você investir tempo com o amado. Porque você foi chamado para estar com Ele. Está com Ele. Sabe, hoje, você vai ter um tempo para isso. Como talvez você não tenha algum tempo. Porque aqui você já veio para esse propósito mesmo. Aqui você vai ter oportunidade de falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa eu quero o Senhor. Quantos querem o Senhor? Já estou terminando. E o lado, pastor? Sabe, Jesus foi crucificado, tal, teve uma coroa de espinho, e ele foi ferido de lança. A Bíblia diz que quando Jesus foi ferido de lança, saiu água e sangue. O que isso significa para nós? Sabe, nada da Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Você sabe, o sangue nos fala de vida. A vida está no sangue. O sangue de Jesus que jorrou é para nos dar a vida eterna. E a água é o fluir do Espírito Santo. Porque Jesus foi ferido na cruz. Hoje você foi completamente lavado, perdoado, cheio do Espírito, e você tem acesso. Você tem acesso. Você foi criado para isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para terminar, João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que há de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lucas 10:39. Gostaria que você ficasse de pé. Oh Senhor Jesus. Tinha ele uma irmã chamada Maria, que se quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Que uma só coisa é essa? É o que Maria escolheu. O que Maria escolheu? Estar com Ele. Tem muita coisa para fazer. Tem muita obra para fazer. Muita gente para ganhar. Tem muita criança para ser alcançada. Muito jovem para ser alcançado. Muita aula para ser dada. Muita gente para consolidar. Mas nada, irmão. Nada. Deveria ser primeiro. Que não seja a presença dEle. O que eu vim dizer para você aqui é que assim como Maria, você possa escolher viver esse chamado. Você foi chamado para Ele. Eu quero que você, hoje, nós vamos colocar uma canção. Vou te dar liberdade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar, desde que não seja para dormir. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu quero que você se reapaixone por Jesus.
quero que você se reapaixone pela presença, por estar com Ele, por ouvir a voz, por sentir o toque. Sabe, que hoje seja uma noite daquelas que você vai se lembrar. O Senhor está te recolocando. Presta atenção nisso, querido. O Senhor está te mostrando a fonte do poder, a fonte do cumprimento do propósito. Porque você foi sim chamado para ir com Ele, ir após Ele. Ir após nos fala da obra. Ir com Ele é valorizar a presença dEle em tudo que nós fazemos. É não abrir mão. Mas antes de tudo, estar com Ele. Feche os seus olhos.